Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Hoje vamos fazer a correção em nosso videoaula do PET 1, semana 2. O nosso tema é a racionalidade científica. Pessoal, o que podemos falar sobre a racionalidade científica? Bom, se hoje temos tantas inovações tecnológicas, se hoje podemos ter tanto conforto, seja em nosso carro, seja em nossa casa, deitado no sofá, até para conversar com um amigo, com um parente, tudo isso devemos graças à racionalidade científica. Os cientistas teve e tem esses sonhos de estar inovando, de estar buscando sempre uma tecnologia nova. E através de métodos, de fundamentos, de embasamentos científicos, de hipóteses, vai se dar esse novo conhecimento, vai inovar através de testes, e vamos chegar a essa inovação. Então, claro que a ciência, nós vamos ver mais para frente no PET seguinte sobre os limites da própria ciência. Nós sabemos que a ciência tem uma particularidade ali que às vezes gera alguns conflitos, mas em si a tendência da racionalidade científica é proporcionar essas inovações para a sociedade. Então a ciência deve basear-se naquilo que podemos ver, ouvir e tocar, e não em opiniões pessoais ou fantasias especulativas. Se a observação do mundo for conduzida de uma maneira cuidadosa e isenta, então os fatos estabelecidos dessa maneira constituirão uma base segura e objetiva para a ciência. Assinale a opção correta. A ciência baseia em fatos. Bom, pessoal, essa questão está trazendo para a gente aqui sobre como que se dá em si o processo da ciência, através de quê? Então é através de fatos abstratos? Não, o texto não diz nada sobre isso daí. Pelo contrário, na verdade. Sobre fatos especulativos, fantasiosos, também não, está longe disso. Sobre fatos observáveis, olha, a ciência deve basear-se naquilo que podemos ver, ouvir e tocar. Imagináveis é o que vem de minha imaginação. Sobrenaturais, bom, o que está mais próximo aqui do nosso texto, que está dizendo, é a nossa letra C, que é fatos observáveis. A ciência vai usar métodos, vai usar técnicas, a fim de chegar ao conhecimento que ela estuda. A questão 2. Um cientista trabalha com a hipótese de que a pressão atmosférica altera o ponto de ebulição da água. Ou seja, se você está fervendo uma água, à medida que você eleva essa água, ela vai afetar o ponto de ebulição. Propõe então um experimento que visa medir com precisão a temperatura de fervura da água em diferentes altitudes. Preste bem atenção. Este experimento tem por objetivo avaliar a eficácia dos instrumentos, do que eu estou usando para medir, de termômetros, de medição. Não é isso que está falando. Provar que a água ferve sempre a uma temperatura imaginada pelo cientista
O cientista vai criar uma hipótese que a água vai ferver de acordo com o que ele imaginou? Não, não é isso. Está falando dele que a água tem um ponto de ebulição diferente em pontos de elevações atmosféricos, né? Questionar a variação da pressão atmosférica? Não, pelo contrário, não é da pressão atmosférica, é o ponto de ebulição da água. Testar a validade de sua hipótese de trabalho? Questionar o método científico? Não, ele não está questionando o método científico. Então, nós ficamos com a letra D, que é testar a validade de sua hipótese de trabalho. Lembra que o cientista faz as suas hipóteses e vai, a partir de testes, de embasamentos científicos, vai formulando esse novo conhecimento? Então, é testar a validade de sua hipótese de trabalho. Agora, a questão aqui mais um pouco complexa, mas muito bacana, nós chegamos nela, né? Finalmente. No início do século XXI, os membros de um grupo de investigadores se infiltraram em vários hospitais psiquiátricos, fazendo-se passar por doentes. Os funcionários dos hospitais pensavam que os investigadores eram doentes como os outros. Apesar de se comportarem com normalidade, descobriram rapidamente que tudo quanto faziam era interpretado pelos médicos como sinal de problema mental escrito nos formulários de admissão. Ou seja, pessoal, um grupo de investigadores se infiltrou no meio de pessoas que tinham problemas mentais em grupos psiquiátricos. Sem contar para os médicos, né, eles queriam ver como é que era a testagem dos médicos, a averiguação desses médicos. Porém, eles fizeram coisas normais. Por exemplo, dormiram, acordaram, tomaram café, foram ler um livro e observaram a vida. Então, coisas normais. Porém, está dizendo para a gente aqui, vamos voltar lá, que não foi muito notado, foi validado a hipótese de que eles tinham problemas mentais sem embasamento, né? A experiência revelou algo sobre o poder... por que a razão os médicos não perceberam? A experiência revelou algo sobre o poder de um pressuposto dominante. Uma vez aceita uma hipótese, tudo pode ser interpretado para apoiar, quando a ideia de que os pacientes falsos tinham perturbações mentais foi admitida como pressuposto dominante. O seu comportamento não importava, fizessem o que fizessem, isso seria interpretado de modo a adaptar-se ao pressuposto. Então aqui está dizendo que eles internaram como se fosse se passando por pessoas que tinham problemas psiquiátricos e ficaram fazendo coisas de hábitos do dia a dia. E com isso não foi dada uma atenção maior. Como a hipótese inicial era de que eles tinham problemas mentais, os médicos não observaram o comportamento deles em si. Simplesmente continuaram taxando eles com problemas mentais a partir do pressuposto inicial que eles foram internados com problemas mentais. Então, o pressuposto implicou a aceitação da hipótese de modo cego, porque os investigadores se comportavam normalmente, experimental, por ter sido verificada por experimentos e análise dos fatos. Eles analisaram verdadeiramente os fatos. Parcial, porque os pacientes verdadeiros não foram reconhecidos como falsos. Eles não foram reconhecidos, né? Ali, mais parcial. Prévio, não sendo passível, portanto, de verificação. Correto, pois de perto nenhuma pessoa é normal. Pessoal,
eu vou ficar com a letra A, que é cego, porque os investigadores se comportavam normalmente. Ou seja, não teve uma averiguação adequada da hipótese, né? A ciência, ela trabalha de uma maneira mais acentuada. Ela, a partir da hipótese, ela vai formulando testes, observações, para chegar num conhecimento verdadeiro, um conhecimento científico, né? Ela vai praticar vai colocar em prática vários testes a fim de chegar a formular as suas conclusões. Nesse caso, foi cego, né? Então, pessoal, estamos encerrando mais essa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.